De volta com Memórias do Poder Legislativo e a gente continua a nossa conversa com essa voz inconfundível de Afanásio Jazade, ex-deputado estadual, radialista, advogado. Bom, o senhor paramos, né, no finzinho do segundo bloco, contando como é que o senhor chegou até aqui com uma votação extraordinária, que até hoje é a maior. Como é que isso aconteceu? Deputado, o senhor tem uma explicação? É o rádio que faz isso, que tem esse poder? Não tem a menor dúvida, mesmo porque em 86 não havia necessidade de radialistas deixarem o seu trabalho. Então eu fiz praticamente o meu programa de rádio, lógico, não podia pedir votos no programa, mas eu fiz praticamente até a véspera da eleição. Então o rádio tem uma grande força e o meu programa era extremamente popular, né? Então claro, eu acho que tudo isso devo à credibilidade do programa, à credibilidade no nosso trabalho sério. E nós já fazíamos atendimento às pessoas, entende? E muitos falam, não, aquilo como é que se diz? Assistencialismo. Mas veja só, Viviane, aí eu comecei a me conscientizar. Como radialista, a gente chegava até determinado ponto. Depois, precisava algo mais. Qual era o algo mais? Espera um pouquinho. Como deputado, como autoridade, então você manda um documento, cobra, é diferente do radialista. Então eu falei, puxa vida, as duas coisas vão se casar e vai ser legal esse casamento. Só que a minha chegada aqui na Assembleia não foi tão legal. A receptividade, o senhor não, fala? Pelo seguinte, até por conta de próprios colegas que eram de rádio, né? Porque até o negócio, fala, bom, o sujeito ele chegou com 500, não é... o cara veio com esse caminhão de votos. Por que eu vou votar nele? Por que eu vou fazer... apoiar. Vou apoiar tal, porque para que amanhã ele tenha 1 milhão. Tem esses pensamentos malucos também. Primeiro começou pela instalação do meu gabinete. Eu mudei 4 gabinetes antes de tomar posse aqui. Porque muitas pessoas vinham me procurar aqui na Assembleia. Muitos chegavam às 6 da manhã. Ficavam dormindo aqui para serem atendidas, não é? Para serem encaminhadas. E isso incomodava alguns colegas. Então, ficava a mãe, coitada, com chinelinho lá, dando de mamar na criança no corredor. E a Assembleia era mais acanhada do que essa aqui, não é? Agora o prédio está bem mais amplo, né? As acomodações para os próprios deputados mudaram, né? Mas naquela época não. E até alguns colegas de rádio não gostaram que eu tivesse vindo para cá. Eu, por exemplo, evitei que o Heródoto Barbeiro cometesse um suicídio. Como? Ele, no programa de rádio, na minha segunda eleição, ele falou o seguinte, não, se o Afanásio for reeleito, eu como essas 2 folhas do Jornal da Tarde, que tinha saído Aí, depois que foi, eu falei, Heródoto, por favor, não coma não, você vai morrer, tal. Um outro da TV Globo, no dia da minha posse aqui, ele fala, não sei o que, esse vai ser mais um Manuel de Nóbrega, tal, veio do rádio, mas foi eleito uma vez só, depois até logo, tal. Então tem essas coisas. E outra, o Heródoto Barbeiro, é bom dizer o seguinte, ele foi candidato 2 vezes a deputado federal e não pegou nada. Ele foi candidato uma vez pelo PDT e depois pelo PT. Não foi eleito. Então, são essas mágoas, essas coisas, quer dizer... O senhor não esperava esse tipo de reação? Não esperava. E aqui, lógico, formamos muitos amigos, conhecemos gente da melhor qualidade e da pior também. Tanto que tivemos que caçar deputado. E eu, estando na CPI, aquele Hanna Garibe, eu era o presidente da CPI do crime organizado. Quando tentaram matar aquele sujeito que depois acabou sendo assassinado, depois de alguns anos, que era extorquido por fiscais, aquela coisa toda, não é? Por vereadores. Eu, o promotor Blatt e na ocasião o delegado Tuma, né, fizemos diligências, prendemos todo mundo. E Hanna Garibe tinha sido eleito deputado. Eu falei, poxa, mas esse cara não pode continuar, ele está sujo, quer dizer, não se falava ainda em ficha suja, nada disso, mas não pode. Bom, ele foi eleito, assumiu, instaurou-se um processo aqui na Comissão de Ética contra ele, né? E ele foi.
Ele foi por 87 votos, ele foi cassado. Deputado, como é que é essa questão da relação de estar no rádio, quando não se tem um mandato, quando não se é deputado, poder criticar o político, poder denunciar, poder criticar a corrupção e depois estar aqui junto com eles e tendo esse papel para si? Viviane, é tal coisa. A gente tem que ter uma linha de atuação. Como eu falei, existem aqui os bons e existem os ruins. Aqui a casa já teve casos com contrabandista, bicheiro. O Erasmo Dias, então, ele, brigou. Mais recentemente, tinha um deputado que fazia contrabando, mandava entregar as coisas com o carro da Assembleia. O presidente, na época, Walter Feldman, ao invés de tomar uma providência mais enérgica, como era deputado do partido dele, fez o quê? Não, precisamos fazer o seguinte, vamos regulamentar a entrada dos vendedores ambulantes na Assembleia. Ora, então, quer dizer, não foi nem tirar o sofá da sala, foi colocar um sofá na sala, né? Então tem essas coisas, né? E por essas e outras, você apresenta projeto, o projeto não é levado a plenário, né? Tanto que você veja, eu saí daqui, depois de 20 anos, né? Nesse meu último mandato, eu saí daqui com 431 projetos prontos para a ordem do dia. E os projetos não eram colocados à votação, à discussão em plenário, né? Lógico que tem essas diferenças. Não entravam na agenda. Mas, enfim, eu acho que em qualquer lugar existe isso. Existe isso para o engenheiro, para o médico, para o político, então, muito mais, que você mexe muito com a vaidade das pessoas. O senhor acha que se aprende a fazer política? Aprende a fazer concessão? Aprende a ser mais tolerante? Ah, sim. Sim. Você tem que conviver com todos. E eu cito sempre o exemplo do finado, saudoso, Coronel Erasmo Dias, né? Quando convivia com o Zé Dirceu. Porque a minha primeira eleição, nós entramos aqui, eu, Erasmo Dias, Zé Dirceu, Luiz Erondina, Clara Rante, e o Zé Dirceu tinha sido preso do Erasmo Dias. O Erasmo Dias tinha sido carcereiro dele quando era comandante do Forte Itaipu, na Praia Grande. E aí dividiu o plenário. Não, veja, então, porque a casa, a instituição parlamento, ela é importante porque ela tem o quê? Ela tem o seu regimento. Então você tem que ter até as palavras certas para se dirigir a um colega. Você pode até xingar a mãe dele, mas ele tem que ser chamado de nobre colega, né? Então, o que acontece? Lógico, os anos se passaram, as pessoas mudaram, talvez não de ideologia, mas o pensamento, tal, quer dizer, o tempo vai deixando você um pouco mais amaciado, e chegando aqui você não pode chegar, querer dar murro, brigar, dar tiro, não é assim. Aqui é no voto, é na conversa, você tem que convencer o outro, né? Embora... Isso foi um aprendizado, também, deputado? Foi. Terrivelmente, um ótimo aprendizado. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Dava para pegar o microfone e começar a falar o que pensa. Para o bem e para o mal, entende? Então, eu acho que foi uma experiência magnífica e fico contente pelo que a gente fez. Porque veja só, Viviane, no meu primeiro mandato, eu cheguei aqui, eu apresentei uma indicação ao governo, criando o Sistema Resgate. Do Corpo de Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros. Por quê? Como jornalista, eu tinha passado por algumas experiências desagradáveis. Porque pessoas que você presenciava acidentadas, você ligava para a prefeitura pedindo uma ambulância e eles perguntavam se a pessoa pagava o INPS na ocasião. Por quê? Se a pessoa pagasse o INPS, você teria que ligar para o INPS para mandar uma ambulância deles. E se você direto ligasse para o INPS, eles perguntam, mas a pessoa tem a carteirinha, qual é o número de INPS? Ah, você está estrebuchando lá no chão, está babando, está morrendo, como é que eu vou saber se paga, se não paga? E era desse jeito. E nesse empurra, joga para cá, joga para lá, muita gente morria. Muita gente não era atendida. Então, eu me baseei naquele sistema que existe ainda hoje, o sistema de atendimento ao usuário na rodovia Anchieta Imigrantes. Falei, poxa, se eles fazem tão bem, por que não passar isso para a área urbana? Então, eu tive essa ideia,
comecei a fazer esse levantamento e tal, só que, quando eu estava finalizando a minha propositura, as viaturas teriam que ser ocupadas por médicos da Secretaria da Saúde. E naquela ocasião a Secretaria da Saúde estava em greve. Falei, poxa, não pode ter greve, não pode existir. Então eu lembrei do meu grande amigo Major Caldas, com quem eu trabalhei no incêndio do Joelma. Ele foi o grande herói do Joelma. Ele era comandante do 1º Grupamento de Buscas e Salvamento dos Bombeiros. Eu recorri a ele e perguntei se eles poderiam ajudar, se os bombeiros tinham condições de fazer aquele tipo de atendimento. Ele falou, claro, nós somos chamados para resgatar vítimas, pessoas presas em ferragens, tá? É só dar um trato tal, que tudo bem. E ele pegou uma viatura que estava lá baixada, tal, meio esquecida, e ele montou um protótipo que seria essa ambulância do resgate. Então, quando eu encaminhei para o governo essa indicação, já encaminhei citando os bombeiros, que eles poderiam fazer esse trabalho. Isso foi no governo Quércia. No governo Quércia, a coisa ficou lá para estudos, depois entrou o governador Fleury e foi no governo Fleury que foi implantado o projeto Resgate. Começou então aos poucos, né? Os bombeiros foram se envolvendo, tal, agarraram isso aí, fazem um trabalho espetacular e hoje eles estão fazendo atendimento, inclusive, com motocicletas, né? Porque principalmente em São Paulo, com esse trânsito super rápido, um pessoal pedra 90. Então, veja só, Viviane, eu sinceramente, se você me perguntar, depois de 20 anos, quantos projetos e tal, se eu, nesses 20 anos, tivesse feito na Assembleia Legislativa apenas essa ideia, se tivesse idealizado só o resgate, eu já me daria por satisfeito. É o que traz mais orgulho. Ah, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Agora, deputado, deixa eu entender outro tipo de relação, então, também entre a política e a comunicação. O senhor disse que passou 2 décadas aqui, né? O senhor passou 2 décadas aqui num outro tipo de representatividade. No rádio, o senhor abria o microfone, dava voz para a pessoa, e aqui é uma outra maneira de se dar essa voz, né? De representar essas necessidades. O senhor continuou atendendo as pessoas aqui, elas continuaram formando fila no gabinete. Como é que o senhor fazia essa relação dar certo? Olha, quando nem sempre o senhor conseguia aprovar os projetos de lei por essa questão de maioria, de espaço, enfim, de conflito mesmo. Mas então, esse público sempre acorreu ao meu gabinete, né? Ou então nas emissoras de rádio. Então, é como eu lhe disse, alguma coisa você podia resolver como radialista, como profissional do microfone. Outras coisas não, demandavam você pegar uma cartinha, encaminhar ao pronto-socorro tal, ao hospital tal, enfim. Agora, muitas pessoas perguntavam para mim, os colegas mesmo, poxa, mas como é que você produz tantos projetos, tantas proposituras tal? Ficavam impressionados. É que muitas ideias vinham dos próprios ouvintes. Eram trazidas, então, as Eram demandas. trazidas, ou então, numa cartinha, a pessoa fazia um protesto de onde morava, às vezes até fora de São Paulo e tal. Mal sabia ela que naquele protesto, naquela denúncia, estava me dando ideia para elaborar uma propositura. E assim foi acontecendo. Assim foi acontecendo e o que era correto, justo, lógico, a gente dava entrada e seguia o projeto, tentando da melhor forma que fosse aprovado, não é? Então, muitos, mas como é que você trabalha tal? Que eu já nem mandava para o setor especializado na elaboração, porque eles não davam conta. Então, eu tinha 3 funcionários que só elaboravam os projetos no gabinete, não é? Uhum. E daí a razão do volume de proposituras que eu apresentava todas as legislaturas, não é? E muitas pessoas não sabem, poxa, mas conversando tal. Não, peraí, aquela conversa foi extremamente importante, exatamente. Deputado, a gente está chegando no finzinho do nosso programa, infelizmente falta menos de 1 minuto, mas falta fazer uma pergunta ainda. Eu queria saber, com essa voz poderosa, que notícia o senhor gostaria de dar hoje, se pudesse... nesse tempo todo aí de aprendizado, de profissionalismo, de experiência, daquelas que o senhor tentou dar a vida inteira e ainda não deu certo? A verdade é uma só. É a tipo da notícia, eu gostaria que ela não fosse impossível, né? A notícia que todos estivessem já vivendo em paz, que não houvesse necessidade aí de delegacia de polícia, que você fechasse cadeias para construir hospitais, escolas, mas isso tudo parece ser muito... E uma notícia espetacular, quer dizer, se descobrissem a cura do câncer.
Imagine só que notícia espetacular. Muita gente diz o seguinte, fala, já está descoberto. Os laboratórios aqui não deixam. Eu não acredito nisso. Imagine só uma pessoa falando, não, eu descobri a vacina para extirpar o câncer. Acabou. Como o Alexandre Fleming descobriu a penicilina. Quer dizer, quem é que se venderia? Não, sei lá, eu acho que a notícia mais espetacular, como agora o caso da ebola também, olha, descobriu uma vacina para acabar com, imunizar contra a ebola. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias. Foi um prazer. Satisfação toda minha. Obrigado. É isso, a gente volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.